Você já imaginou que o rendimento acadêmico de um filho poderia ser decisivo para a vida dos seus pais? Pode parecer um pouco incoerente, mas é justamente esse o caso da família Gonzalez. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Se você é novo por aqui e gosta de vídeos com casos criminais, mistérios e muito mais, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Assim que terminar o vídeo, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse caso, o que você achou. E se você gostou do vídeo, por favor, se inscreva e compartilhe com um amigo seu que você também sabe que gosta desse tipo de conteúdo. Combinado? Recado dado? Agora vamos ao caso. O caso de hoje aconteceu em Nova Gales do Sul, na Austrália, região atual onde residia a família Gonzalez. A família era composta pelo pai, a mãe e 2 filhos, um menino e uma menina. O casal Ted Gonzalez e Mary Loiva se casaram em 1997. Em 1980, nasceu o primogênito da família, o Self Gonzalez, e em 1993, a irmã dele, a Claudine. A família havia tido problemas financeiros no passado, mas isso não foi um problema para a família, pois no final dos anos 90, Ted se requalificou como advogado. Ele abriu um escritório de advocacia especializado em imigração e comprou um belo terreno para a moradia da família. Sua esposa trabalhava no consultório do próprio marido como gerente de escritório. Tudo parecia perfeito. A família parecia ser extremamente unida, e os pais eram muito religiosos. Eles cobravam e esperavam que os seus filhos tivessem um bom rendimento acadêmico. A filha caçula frequentou o ensino médio e era boa aluna. Ela estava visitando seus pais em Sydney durante as férias escolares. Ela havia acabado de comemorar o seu 18º aniversário em 9 de julho, exatamente um dia antes do dia do crime. Mas Seth, no entanto, não demonstrava concordar tanto assim com as exigências de seus pais. Seus pais continuamente insistiam que o garoto deveria desistir de embarcar na carreira musical e que ele deveria se dedicar a outra carreira, como medicina ou direito. E o garoto até tentou. Em uma faculdade, ele se matriculou em direito, mas o seu desempenho não foi nada satisfatório. Ele frequentemente deixava de entregar as tarefas importantes e perdia as datas dos exames. Suas notas eram péssimas. Ele estava indo tão mal na escola que estava prestes a ser expulso. Seth tinha 20 anos na época e ele tinha muito medo de contar o seu fracasso para os seus pais, então ele tentava falsificar as suas notas escolares. Mas essa tentativa não deu certo, porque quando a sua irmã descobriu, ela contou aos seus pais o que estava acontecendo. E claro que eles ficaram tremendamente furiosos com o filho. Com essa revelação, os seus pais ameaçaram retirar deles alguns privilégios que ele tinha, como por exemplo, o uso de seu carro premiado, um Ford Festiva verde. Seth também teria discutido com a sua mãe por causa de uma namorada que ele tinha e a sua mãe desaprovava. E, durante a discussão, a família acabou ameaçando deserdá-lo. E essa ameaça ficou na mente dele. E acabou se juntando com o forte desejo que ele tinha de herdar toda a herança e os bens da família. E é evidente que no futuro o resultado de tudo isso não seria boa coisa. Seth trabalhava no escritório de advocacia da família por meio período. E no dia 10 de julho de 2001, por volta das 4 horas da tarde,
ele deixou o escritório e foi para sua casa. Assim que chegou lá, por volta das 16 horas e 30 minutos, ele teria se armado com um taco de beisebol e 2 facas de cozinha. Com esses objetos em mão, ele entrou dentro do quarto da sua irmã Claudine e a atacou enquanto ela estudava. A forma como ele atacou a sua irmã foi extremamente brutal e violenta. Após constatar que a sua irmã já não tinha mais vida, ele ainda permaneceu na casa esperando que a sua mãe chegasse do trabalho. Mary chegou por volta de 1 hora depois, mais ou menos às 17h30. Ele a atacou assim que ela entrou em casa, e o seu corpo foi encontrado mais tarde ainda na sala de estar. A polícia concluiu que ela deve ter acabado de entrar quando foi atacada pelo filho, porque ela ainda usava os sapatos de trabalho e a sua bolsa estava por perto. Normalmente, ela colocaria os seus sapatos em um armário de sapatos que tinha ali por perto e guardaria sua bolsa antes de fazer qualquer outra coisa. Por volta das 18 horas, uma tia materna foi até a casa visitar a família. Só que assim que chegou, ela notou os carros do sobrinho e da irmã na garagem, mas a casa estava toda escura e ela estranhou o silêncio, especialmente porque a família tinha 6 cachorrinhos. Então essa tia conseguiu olhar dentro da casa e percebeu um movimento um pouco estranho e decidiu ir embora com o seu filho, e não entrou pela garagem da casa da família. Por volta de 18h50, o pai chega em casa e também foi atacado assim que entrou na residência. O ataque foi tão intenso que penetrou em seu pulmão e coração. A polícia concluiu que sobre ele foi utilizada muito mais força do que seria necessário. Ele foi encontrado ainda vestindo as suas roupas de trabalho e a sua pasta estava por perto. Após os ataques, Seth pegou uma lata de tinta spray e escreveu alguma coisa obscena na parede da casa da família. Ele fez isso para despistar as investigações, fazendo com que parecesse que os ataques teriam sido por alguém que odiava as pessoas daquela família. Ele então juntou todos os objetos que utilizou para o ataque e se desfez de todos eles, juntamente com a roupa que usava. Esses objetos nunca foram encontrados. Logo em seguida, por volta das 20 horas, ele foi se encontrar com um amigo chamado Sam Daciolo. Eles haviam combinado de se encontrar desde o dia anterior, mas esse amigo dele não tinha conhecimento do ataque que ele estava planejando. Os dois saíram para comer alguma coisa e, em seguida, visitaram um centro de videogame por várias horas. Seth deixou Sam em sua casa mais ou menos às 11h30 da noite e voltou para casa. Assim que chegou em sua casa, ele fez uma chamada para a emergência e para o serviço de ambulância. Ele dizia no telefone para a operadora que os seus pais haviam sido baleados e que tinha muito sangue por toda a casa. A operadora percebeu que ele parecia estar muito perturbado na ligação. Logo em seguida, ele foi até a casa de um vizinho, bateu na porta e pediu ajuda. Ele também disse para o vizinho que toda a sua família havia sido baleada. O vizinho se mostrou simpático, mas recusou a entrar na casa junto com ele. Mas um outro vizinho, que ouviu todo o barulho, se ofereceu para ajudar. Mais tarde, esse vizinho caridoso testemunhou como foi a atitude de Seth ao chegar em casa. Ele se jogou em cima dos corpos ensanguentados de seus pais e gritava desesperadamente, papá e mamãe, parecendo estar completamente dominado pela dor de ter perdido seus pais. Logo, a polícia e o serviço de emergência chegou ao local. E inicialmente, os policiais pensaram se tratar de um roubo. Mas logo eles notaram que nada havia sido levado.
E embora os policiais começaram a suspeitar que Seth poderia estar envolvido, eles ainda não tinham provas concretas para poder prendê-lo. Continuando com a sua boa encenação, Seth apareceu na televisão e ofereceu uma recompensa de $100 mil por informações sobre os verdadeiros assassinos da sua família. Mas apenas 3 dias após o crime, ele visitou o contador do seu pai, perguntando como ele receberia o fundo de aposentadoria do seu pai. Pouco depois, ele vendeu os carros de seus pais e penhorou as joias de sua mãe. Em outubro, Seth visitou uma concessionária de automóveis e perguntou sobre um carro de luxo que custava mais de $170 mil. Ele disse ao vendedor que ele iria financiar a compra com os fundos da herança que ele iria receber. Isso porque a família Gonçalves possuía uma propriedade avaliada em mais de $1,5 milhão e Seth iria herdar tudo sozinho. Os policiais começaram com as investigações e logo de imediato a possibilidade de um assassinato seguido de uma tentativa de roubo foi totalmente descartada. A casa não tinha sinais de entrada forçada e o tempo de duração do crime foi extremamente longo. Seria muito improvável que algum criminoso permanecesse tantas horas em casa, esperando que cada membro da família chegasse para o atacar e no final ele fosse embora sem levar nenhum objeto de valor, deixando apenas uma pichação obscena na parede. A polícia entrevistou Seth e em várias ocasiões ele mudou seu álibi por várias vezes. A princípio, ele alegou que estava dentro do seu carro na garagem na noite em que o crime aconteceu. Ele estava ali esperando para visitar um amigo. Mas esse argumento caiu por terra quando aquela tia que foi visitar a família contou tudo o que ela tinha visto. Depois, o Seth afirmou que ele estava na companhia de uma garota de programa. E ele disse que não contou a verdade porque ele sentiu vergonha. Mas a garota de programa que ele disse que chamou estava de férias na época em que o crime aconteceu e ela conseguiu provar isso. Então, o Seth alegou que ele teria recebido um e-mail ameaçador de um assassino. Ele disse que nesse e-mail a pessoa dizia que ele iria morrer naquela noite e ele teve muita sorte de não estar na casa no momento em que o ataque aconteceu. Mas quando a polícia questionou onde estava esse e-mail e por que eles não conseguiam achá-lo dentro do seu computador, ele afirmou que esse e-mail provavelmente havia sido destruído por algum programa antivírus. Depois, ele fingiu o seu próprio sequestro. Uma pessoa desconhecida que caminhava pela rua à noite o encontrou caído no chão. Seth fingiu que estava com amnésia e disse que não conseguia respirar e que estava sofrendo muito. Ele dizia que não conseguia se lembrar do próprio nome e começou a perguntar pelo pai. Quando foi questionado sobre o que teria acontecido, ele disse que pessoas desconhecidas o puxaram para dentro de um carro e colocaram um saco plástico em sua cabeça. Ele disse que esses agressores lhe disseram para ele retirar a recompensa que ele havia oferecido na televisão. E ele afirmou que teria recebido uma pancada na cabeça com um pedaço de madeira. Seth foi levado ao hospital, mas o médico que o examinou não encontrou nenhum sinal de traumatismo craniano ou de alguma pancada que ele poderia ter levado na cabeça. No decorrer das investigações, a polícia descobriu que Seth tinha tentado envenenar a sua mãe no passado, antes do ataque que aconteceu na casa da família. Em seu computador, foi detectado que entre fevereiro e julho daquele ano 2001, ele havia feito pesquisas sobre vários venenos. Ele estava interessado em 2 venenos que são extremamente letais e são feitos de plantas muito específicas. Seth fez várias consultas por e-mails a fornecedores
de fábricas na Austrália e no exterior sobre esses tipos de veneno. Ele encomendou sementes dessas plantas, que chegaram em sua residência em 29 de junho. E no dia 1º de julho, a sua mãe se queixou de não estar se sentindo bem. No dia 3, ela estava se sentindo tão mal que precisou ser internada com urgência. O médico que a examinou, na época, disse que ela tinha uma inflamação no intestino, provavelmente devido a alguma intoxicação alimentar. Mas ela se recuperou bem e teve alta no dia seguinte. No dia 2 de julho, um conhecido fabricante de alimentos havia recebido uma carta anônima alegando que 3 dos seus produtos haviam sido envenenados. A carta anônima dizia: "Isso é o que você ganha por tratar os funcionários como lixo." A polícia e o Serviço Australiano de Inspeção de Quarentena também receberam cartas parecidas que se diziam ser de funcionários da empresa de alimento que estariam supostamente preocupados. Nessas cartas, esses funcionários afirmavam estar recebendo denúncia anônima sobre o envenenamento e tentavam, sem sucesso, convencer a administração a retirar os produtos. A polícia examinou as cartas de perto e encontrou impressões digitais de CEF e pelo menos uma delas. Eles também conseguiram comparar as cartas com a impressora de propriedade do CEF. Enquanto investigava o quarto do CEF, a polícia encontrou uma lata com um líquido dentro. Foi descoberto que era um veneno feito com as sementes da planta que CEF havia encomendado. Ele havia embebedado as sementes em água quente para conseguir produzir o veneno que ele usou mais tarde com a sua mãe. Após todas essas evidências, CEF foi finalmente preso em junho de 2002. O tribunal determinou que ele tinha dupla motivação para cometer os atentados contra sua família. A primeira causa seria pelo dinheiro. Ele queria dinheiro e a propriedade de seus pais. E a sua segunda motivação seria o medo de perder o seu carro e outros privilégios devido ao seu fraco desempenho na universidade. CEF foi considerado culpado de todas as acusações e em 17 de setembro de 2004 ele foi condenado a 3 sentenças consecutivas de prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional. Logo após o seu julgamento, a casa da família foi colocada à venda. Mas devido a toda a repercussão que havia tido pelo crime que aconteceu ali, ninguém queria comprar a residência. E após 3 anos em que a casa estava disposta à venda, um casal desinformado sobre a notícia do crime se interessou em comprar o imóvel. E o corretor não havia lhe contado nada sobre o passado da família que viveu naquela casa. Então o negócio foi fechado e a casa foi vendida. Mas não demorou muito tempo para que o casal soubesse de todo o ocorrido pelo jornal. E com isso eles desistiram da compra do imóvel. A venda foi desfeita e a imobiliária teve que pagar uma multa de $21 mil. Depois desse ocorrido, tornou-se ilegal a venda de uma propriedade sem que os novos compradores fossem informados de alguma informação que tivesse algum impacto um tanto quanto considerável no valor da propriedade. Mais de um ano depois, em novembro de 2005, a casa finalmente foi vendida por menos da metade do seu valor, a um comprador devidamente informado sobre a história que havia acontecido naquela residência. E esse foi o nosso caso de hoje. Diga nos comentários o que você achou sobre esse caso. Se você gostou do vídeo e do meu trabalho, por favor não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. Muito obrigado por assistir, um grande abraço e até o nosso próximo caso.